Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico radiologista e vamos aqui a mais um vídeo sobre radiologia e diagnóstico por imagem. Neste vídeo em especial vamos conversar sobre foco fino e foco grosso. E ele é dedicado principalmente aos estudantes das técnicas radiográficas. Temos aqui um desenho esquemático de uma ampola de raio-x, com o cátodo contendo o copo de focalização e o anodo. Dentro do cátodo existe um filamento que é uma espiral de tungstênio ligado a fios elétricos. Quando passamos uma corrente elétrica por esse filamento, ele aquece e ele disponibiliza elétrons. Forma-se uma nuvem de elétrons ao redor desse filamento aquecido. Essa corrente elétrica nós regulamos no aparelho, regulando o mA, que é a miliamperagem, aumentando ou diminuindo, e regulando o tempo de exposição. Portanto, regulando o MAS, conseguimos aumentar ou diminuir a nuvem de elétrons ali no filamento. Quando disparamos o aparelho, essa nuvem de elétrons, ela se projeta, ela é ejetada, formando um feixe de elétrons que é atraído pelo anodo e choca-se contra a superfície do anodo. Desse choque é produzido calor e raio-x que é projetado para fora da ampola. Quando o comprimento do filamento for longo, vai ser produzido um feixe de elétrons espesso que vai chocar contra um foco maior no anodo, formando então um cone de raio-x espesso. Por outro lado, com um filamento curto, será produzido um feixe de elétrons fino, um foco fino no anodo, uma área focal pequena no anodo será atingido e produzirá um feixe de raio-x fino, compacto. Dentro do cátodo normalmente existem dois filamentos, um longo que denominamos foco grosso e outro fino que denominamos foco fino. Então, quando selecionamos no console do aparelho foco fino, na verdade estaremos selecionando o filamento pequeno, que vai dar um ponto focal pequeno no anodo e a formação de um feixe de raio-x fino, compacto, pequeno. Quando selecionamos o foco grosso, estamos selecionando um filamento longo que dará um feixe de elétrons largo, um foco largo, grosso e, portanto, um feixe de raio-x alargado. Observando a parte de cima desta figura, nós vemos que quando utilizamos um foco fino e, portanto, um feixe de raio-x fino, compacto, pequeno, irá ser produzido uma imagem com bordas bem delimitadas. E, portanto, o detalhe da imagem será maior. Na parte de baixo estamos utilizando um foco grosso e, portanto, veja que com o feixe de raio-x mais alargado, mais grosso, você acaba causando um borramento na borda da imagem, uma indefinição e, portanto, a resolução espacial, o detalhamento dessa imagem será menor. Essa será a diferença prática fundamental entre um foco fino e um foco grosso. Foco fino dará maior detalhe na imagem, foco grosso dará menor detalhe na imagem, levando em consideração as bordas e as estruturas pequenas. Então usamos o foco fino em estruturas pequenas como articulações, como ossos, estruturas que exigem um detalhe de margens de bordas bem definidas. E usamos o foco grosso em estruturas maiores, em radiografias como tórax e radiografias como abdômen, que além de ser maiores, têm estruturas que se movem. Por exemplo, o coração que bate constantemente, a aorta que pulsa, e todo esse movimento do coração e da aorta acaba transmitindo para o parênquima pulmonar. E no abdômen temos o movimento peristáltico das alças, que fazem uma movimentação dos tecidos intraabdominais.
Portanto, estruturas grandes e estruturas que têm movimento involuntário, nós usamos foco grosso. E estruturas paradas, estruturas pequenas e que precisam de maiores detalhes nas bordas, usamos foco fino. Observe aqui esta foto, veja que a roda gigante ela está bonita, porém não está definida as suas estruturas, está borrada, porque é uma foto com tempo de exposição muito longo. E a roda gigante está girando, então ela fica borrada. Então a pergunta que se impõe é: por que não usar foco fino em todos os exames, já que ele dá uma qualidade de imagem melhor? Veja que você tem um filamento pequeno, um filamento mais frágil, então a corrente elétrica, isto é, o MA que vai passar por ela, não pode ser muito alta, ela não aceita um MA muito alto, porque senão ela aquece muito e acaba queimando. Portanto, exames que precisam do MA mais alto, por exemplo, exames de estruturas mais espessas, você não vai conseguir aumentar o MA além de um determinado limite. Portanto, isso não vai permitir que você use o foco fino em estruturas muito grandes. Mas você poderia aumentar o tempo, o S. Então, o MA vezes o S, com um tempo maior, seria alto. Você teria um MAS alto por aumentar o tempo. Isso realmente você pode fazer. Entretanto, em estruturas que se movem, como coração, como pulmão, como as alças intestinais no abdômen, quando você aumenta o tempo, vai ficar igual aquela imagem da roda gigante girando com tempo de exposição longo. Isto é, você vai borrar todos os tecidos que se movem. Portanto, em raio-x de tórax e abdômen, você tem que ter o tempo mais curto possível. Por isso você não vai conseguir aumentar o tempo e, portanto, você não poderá usar o foco fino, já que você teria que aumentar a corrente, isto é, o MA, e o filamento não suporta correntes altas. Ok? Espero que isso tenha ficado bem claro. Portanto, do modo geral, radiografias do tórax e do abdômen serão realizadas com foco grosso, porque você vai precisar de um tempo mínimo de exposição por causa dos movimentos, dos batimentos cardíacos, dos movimentos respiratórios, da pulsação da aorta e dos vasos pulmonares, e no abdômen por causa dos movimentos peristálticos das alças intestinais. Também exames de pacientes muito grandes, estruturas muito grandes, muito espessas, serão realizadas com foco grosso, porque você poderá usar um MA maior. Já estruturas pequenas, como ossos, pequenos ossos, articulações, geralmente serão realizadas com foco fino, porque você vai precisar de uma corrente menor e vai dar uma resolução maior ao seu exame. Ok? Então neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.